Olá pessoal, eu sou Nilo Jorge Leão, sou urologista e especialista em cirurgia robótica e estou aqui hoje para discutir com meu colega os únicos 2 tratamentos que reduzem o volume da próstata ou tratam a hiperplasia prostática benigna, que é aquilo que dificulta o ato do homem urinar e é mais comum em homens mais velhos, geralmente após os 55, 60 anos, que mantém a capacidade desses homens ejacularem, ou seja, no orgasmo, eliminarem o esperma normalmente. A maioria dos métodos que tratam a hiperplasia prostática benigna são métodos que fazem com que o homem desenvolva o que popularizou-se como sendo a ejaculação retrógrada, ou seja, o homem perde a capacidade de ejacular. Existem 2 métodos, que são o Urolift e o Rezum, que tratam a hiperplasia e mantêm a capacidade do homem ejacular. E a primeira coisa que a gente vai avaliar é a acessibilidade a esse método, os custos que envolvem esse método. Então, vamos começar falando do Urolift. Quando estamos falando sobre acessibilidade, ela não é ruim, o material utilizado é relativamente simples, mas hoje no Brasil a indústria leva esse material para onde o paciente precisar, proporcionando assim a oportunidade do cirurgião oferecer esse tratamento aos seus pacientes. Quando o quesito é custo, o Urolift tem a fama de ser um tratamento caro, por ser um produto importado, né? Você precisa usar clipes que abram a uretra prostática e cada clipe custa em torno de R$4.000, sendo que geralmente nós usamos de 4 a 6 clipes para o tratamento, deixando aí o custo do tratamento, né? Não estamos falando de honorário médico, de custo de hospital, não, a gente está falando de custo do Urolift entre R$16.000 e R$24.000 em média. Meus amigos, quando o assunto é custo e acessibilidade, o Rezum ganha do Urolift de lavada. Por quê? Porque para a realização do Rezum, basta que clínicas ou hospitais ou empresas adquiram o aparelho, né, tornando esse acesso mais dinâmico, mais fácil. Nós já temos diversas clínicas no Brasil que adquiriram o aparelho, né? E quando a gente fala de custo, existe sim um material descartável que custa em média aí R$10.000 a R$12.000, tornando esse custo mais previsível e mais acessível. Mais uma goleada do Rezum em cima do Urolift, uma vez que o Urolift precisa de custos por clipes e o número de clipes utilizados por cirurgia pode variar muito de acordo com o tamanho da próstata e com a anatomia de cada um. Então, nesse quesito, nós do Rezum ganhamos de goleada. É verdade, no quesito custo, o Urolift ainda perde mesmo. Agora vamos falar um pouco sobre tempo. Tempo para a realização do procedimento e tempo de sonda. Aqui o Urolift ganha também de goleada. Tempo para a realização do procedimento, o Urolift dura em média 5 minutos. Tudo bem que o Rezum também é um procedimento rápido, mas quando o assunto é tempo de sonda, no Urolift nós estamos falando de um procedimento em que o paciente retira a sonda da bexiga no mesmo dia. O Rezum, geralmente, é 1 dia para cada 10 gramas de próstata. Então, se estivermos falando, por exemplo, de uma próstata de 70 gramas, que nem é uma próstata muito grande, o paciente vai ficar no mínimo 7 dias de sonda. Você que já usou sonda sabe o quanto é chato, o quanto incomoda, o quanto atrapalha a nossa vida ter que ficar com uma sonda. Então aqui é ponto para o Urolift. Menos tempo de sonda, recuperação mais rápida, retorno mais rápido às atividades. Quando o assunto é eficácia do tratamento, eficácia quer dizer quantos % das vezes o paciente submetido a um tratamento para urinar melhor vai precisar de retratamento. Os números oficiais do fabricante do Urolift falam em torno de 2% ao ano, enquanto alguns trabalhos sugerem uma taxa um pouco maior, talvez porque não haja remoção do tecido prostático
e sim apenas uma abertura da uretra prostática. É verdade. Quando o assunto é tempo de sonda, nós do Rezum perdemos. Realmente, a média do tempo de uso de sonda do Rezum é de 5 a 8 dias. Mas quando o assunto é retratamento, me desculpe, mas não faz sentido um tratamento que abre apenas a uretra prostática, né? Tudo bem, causa alguma necrose e tal, mas não remove tecido. O Rezum promove a vaporização, a destruição tecidual com muito mais intensidade. E os números oficiais falam numa taxa de retratamento na ordem de 14% em 5 anos. Se nós seguirmos as estatísticas do colega, ele está dizendo de um retratamento de 2% ao ano, seria aí 10% em 5 anos. Mas a nossa impressão é que a taxa de retratamento do Urolift é muito maior, pois não há remoção tecidual. Então é isso. Na medicina não há espaço para modismos, para eu acho que isso é mais legal ou aquilo. A coisa tem que ser discutida com seriedade. Nós temos que ver o que é que está publicado, quais são as evidências. O que é evidência? Tanto o Urolift quanto o Rezum, ambos são eficazes na preservação da ejaculação. No lado do Urolift está muito claro que é menos tempo de sonda, é um procedimento mais confortável, enquanto no Rezum nós temos um paciente que tem que usar pelo menos 7 dias de sonda, e isso gera algum desconforto. Por outro lado, o Rezum é um método mais acessível e claramente é um método mais barato. O Urolift é um método com acessibilidade não tão complicada, mas com um custo mais imprevisível e mais caro. Dessa forma, colocamos os dois na balança, discutimos, a eficácia do tratamento ainda é palco para muita discussão, com publicações que oscilam. Talvez o Rezum faça mais sentido porque vaporiza, destrói mais tecido do que o Urolift, mas isso ainda é algo que não está bem estabelecido na literatura. Discuta com o seu médico, veja o que é que se adequa melhor à sua realidade e boa sorte no seu tratamento.